Fala, meu povo! Estamos começando mais um Salto Alto Podcast. E a convidada de hoje, ela é tão linda, ela é a nossa Babalu da América, Vivi Valim. Ela tem 21 anos de América. Ela que faz um trabalho lindo na nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Ela ensina realmente para as mulheres a importância do empreendedorismo social também, não só empresarial. Vivi Valim, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, a honra é minha. Eu trouxe essas flores para você. Ai, que linda! Feitas por um adolescente. Ai, meu Deus, que coisa fofa! Ele é maravilhoso, o isso. trabalho dele. E assim, já começo falando aqui para você que apoiar os negócios locais, né, da sua comunidade. Gente, que isso é bem bonitinho. Olha, gente, a cor do meu livro. Sim, ele fez já. Eu mostrei para ele. Como ele chama? Muhammad. Muhammad? É. Muhammad, muito obrigada, viu? Amei. Parabéns, gente. Que talentoso. Muhammad, que veio do Uzbequistão e fala português, porque eu ensinei ele a falar português. Olha, que lindo. E a gente aqui penando para aprender o inglês, né? Que penando lindo. pra Obrigada, aprender eu amei. Vou deixar aqui, ó. Imagina. Olha que lindo. Vou deixar aqui. Combinando com as cores da América. Exato. Mas, Vivi, obrigada me conta. por me receber. Imagina, olha como ela é linda, gente. Ela parece a Babalu. Vocês lembram da Babalu? Eu era Paquitas, né? Exatamente. Ah, Letícia Spiller, né? Sim, Letícia Spiller. Já ia falar, gente, parece a Sheila Mello também. Quem nunca sonhou em ser uma Paquita na vida? Não é? Mandei várias cartinhas pra Xuxa. Amiga, eu desisti, porque olha a minha cozinha, não ia muito não, né? Infelizmente, eram só as loiras. Ai, que triste, né? Que triste. Tinha Bombom, né, que se destacou lá, mas não era Paquita, mas se destacou. Exatamente. Deram uma que é oportunidade. maravilhosa até hoje. Mas vamos voltar aqui para sua história. Como que a Vivi veio parar nos Estados Unidos? Você teve o sonho americano? Não tive. Não eu teve? acho que é por isso que todos os dias eu penso, será que eu devo voltar? Então, assim, quando eu me mudei para cá, foi por conta de um namorado da infância que passou a vida inteira indo para o Brasil e me convidando para morar nos Estados Unidos. Daí um dia eu falei, vou lá ver como que é. Tava apaixonada? Tava. Tá. Mas eu acho que ele era mais apaixonado. Sim, e você que veio pra cá, né? Ele estava apaixonado, ela se jogou pra cá. Exatamente. Aí, às vezes, eu penso isso. Eu falo assim, nossa, como que a gente, às vezes, por um impulso da outra pessoa, acaba fazendo aquilo que nem era muito o que a gente sonhou pra nossa vida, né? Mas naquela idade, não pode exigir muito não, com 17 anos, né? Não, na verdade, eu vim pra cá com 23. Ah, tá. Então Tá? né? Já não dá pra pôr muita culpa na idade, não. Não dá. Já era mais centrada, já tinha o meu trabalho e tudo. Sim. Mas eu queria aprender inglês e era bem difícil no Brasil, né? Para aprender inglês na época. Porque não tinha tantos recursos como a gente tem hoje. Aí eu vim e aqui estou. E aí eu vi que você também é da área da educação desde os seus 16 anos. Sim. Quando eu morava no Brasil, eu fiz um magistério na época, porque naquela época eu não precisava fazer faculdade para lecionar, né? Então, eu comecei com o magistério e com 16 anos você já pode fazer as aulas nas escolas. Então, 16 anos eu já tinha os meus alunos. Certo. Dentro das escolas públicas da minha cidade, que é no interior de São Paulo, uma cidade super pequena. Qual que era a cidade? Aguaí. Aguaí. Não conheço, não. Não, ela é uma cidade bem pequena, bem acolhedora. E fica 1 hora, mais ou menos, de Campinas, que é uma cidade grande. Sim, conheço. Então, quando eu me mudei para cá, eu estava morando em Campinas, com 23 anos. Eu já não morava mais em Aguaí. Eu já não era... Nessa época, eu já não lecionava mais, mas era uma coisa que eu fazia muita falta na minha vida. Mas, chegando aqui, eu senti uma... Inclusive, na cidade que eu morava, não tinham brasileiros, então eu sentia falta de falar português, sabe? E eu me lembro das pessoas falarem para mim, não fala português aqui. Por quê? Não se misture com os brasileiros. Eu vi muito isso também. E era muito chocante isso para mim. Então eu falava, mas por que, né? Eu tenho que deixar a minha comunidade de lado, a minha língua. Eu queria muito aprender inglês, mas eu não queria que fosse assim tão chocante. Né? Você não queria matar a sua para poder viver Exato. a outra, né? Então, assim, eu acho que dá para ter um balanço na vida em tudo, né? Então, eu lembro que na época, para eu aprender inglês, que foi muito difícil, eu sou muito noveleira, né? Cortei a Globo da minha vida, não assistia mais novelas.
para poder aprender inglês. Não foi muito fácil, não. Foi um caminho bem difícil. Sim. Mas eu consegui. Aprendi inglês assistindo Elmo, né? Que era Nossa, um desenho. parabéns, amiga, porque olha, vou te falar, em inglês, eu falo, as pessoas falam, ai, qual é a parte mais difícil de morar na América? Eu falei, se você não falar inglês, falar inglês. Porque quando você é mais novo, você aprende muito fácil, sabe? E por mais que você fale, mas você mora lá há tantos anos, você tem que falar fluente. Eu falei, pois é, mas ainda não falo. Eu não falo fluente em inglês. Até porque é muito difícil quando você está dentro de casa e fica nessa imersão do português. Eu não vejo nada em português, mas a gente tem alguma coisinha que ainda trava você de falar. Eu entendo muito, mas na hora que você vai falar fluido ali, parece que tem uma coisa ainda que te prende, né? Sim, mas eu acho que o Brasil que existe em mim, ele é maior do que o Brasil que existe nas outras pessoas. Porque eu vejo muita gente que me fala, eu não tenho vontade nenhuma de voltar. Eu falo, gente, mas eu tenho essa vontade todos os dias. Durante 21 anos, eu acho que não teve nenhum dia na minha vida que eu não pensei em voltar para o Brasil. Então, assim, o sonho americano que muitos têm, eu falo, ai, nossa, será, né? Será que ele deveria? Tanto que eu falo, se quiser saber sobre a América pergunta para outra pessoa, porque eu vou te dar mais pontos negativos. Mas o que você positivos. sente mais falta do Brasil, assim? A família, hábitos, o lugar, o clima? Tudo que você falou aí. Tudo. E você está aqui já há 21 anos. 21 anos. Mas vou pro Brasil sempre, eu tenho, né, essa... Sim. Você casou de novo? Você não casou com o primeiro? Casei, tô casada com ele até hoje, inclusive. Tá. Inclusive, estamos casados até hoje, mas é muito difícil, né? Um casamento de 21 anos. Sim, é uma vida. Você tem filhos? 2 filhas que nasceram aqui. E essas filhas, que hoje têm 17, 16 anos, foram o que me impulsionaram mais para trabalhar com esse projeto social, que é o Nós Brasileirinhos pelo Mundo, onde eu propago a língua portuguesa o tempo todo. E por que surgiu isso? Desse seu projeto? Surgiu dessa necessidade que eu vi da própria comunidade não ensinar a língua materna para os filhos. Eu achava aquilo, nossa, mas como que essa criança... Na minha cabeça eu pensava, como que essa criança não vai se comunicar com a família dela que está lá no Brasil? Primeiro lugar era isso, né? Então, para mim, era importante. E eu trabalhava numa escola que era brasileira, né? No caso, eles ensinavam português para os americanos. E eu me lembro, como se fosse hoje, uma vó brasileira que veio visitar a netinha, chorando na porta da minha sala. E ela me falou... Por favor, ensina a minha neta, que tinha 3 anos na época, a falar português, porque eu não consigo me comunicar com ela. Então, aquilo quebrou meu coração em 25 pedaços, porque, imagina... A avó não poder expressar, né? Por causa da língua. Porque tudo que você faz é através... Exato. Mas sabe que eu acho uma bobagem? Porque quanto mais idioma você fala, maiores são as oportunidades suas de vida, de negócio, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo isso. Às vezes, as pessoas vêm para mim, eu não quero voltar para o Brasil, eu não tenho essa conexão com o Brasil, porque eu não tenho meus pais morando lá. Mas eu falo, mas, gente, o seu filho vai estar falando 3 línguas, porque você falando português, você já está a um passo do espanhol, né? Sim. Então, ele já vai passar à frente de outras pessoas. Então, numa entrevista de emprego... Por exemplo, quem vai sair na frente? A pessoa que fala só inglês ou a pessoa que fala inglês, português e espanhol? Então, se você já pensar futuramente, já é um incentivo para você ensinar os seus filhos. E aí você ensina o brasileiro. Ai, gente, agora ela é minha teacher, tá, querida? Esse inglês vai agora fluir, né, amiga? Agora vai. Vai, né? Porque já fala, né? A pessoa já fala, mas acha que não. Eu falo, but I'm still learning. Mas acontece isso muito. Da pessoa, às vezes, ela ficar insegura, porque o que falta, muitas vezes, nas pessoas é um vocabulário, né? Então, quanto mais palavras você aprende, mais você consegue se comunicar. E também se permitir sair um pouco, exatamente, conviver com pessoas que falam o idioma, né? Às vezes você fica presa na caixinha ali, né? Naquele mundinho, e também você se fecha para algumas outras oportunidades. Sim, e a convivência com a língua é o que vai te ajudar ter essa conexão, né? Então, assim, se você não se conecta nem com a comunidade brasileira para aprender o português e nem com a comunidade americana para aprender o inglês, você não vai aprender. Sim. Você pode ficar ali fazendo aula uma vez na semana, que não vai resolver muito. Então, o que você tem que fazer? Se jogar, né? Às vezes eu escuto mulheres
do salto alto do meu movimento e fala assim, mulheres da minha idade, fala, eu já tentei, eu desisti, eu tenho um problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí umas falam assim, eu tenho TDAH. Eu falei, epa, vamos lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo contrário, se você vai ter muito mais chance de aprender mais rápido, entendeu? Não Mas vem com são as desculpa crenças isso, não. limitantes, Tira né? isso da sua cabeça. Primeira vez que eu sempre faço uma aula experimental para eu entender as necessidades daquela pessoa e para entender por que ela não aprende. Eu já vejo que o bloqueio está ali. Sim. Eu não aprendo. A pessoa falar, eu não aprendo, ela não vai aprender. Exato. Primeiro, ela tem que se libertar desse eu não vou aprender, entendeu? Sim. E daí para frente, qualquer palavrinha que você aprende no dia, por exemplo, estou falando nas 2 línguas. Certo. Ou qualquer outra língua que você queira aprender. Se você tem 365 dias no ano e você tem 365 novas palavras, no final do ano você já vai ter 365 palavras. Verdade. Com 2.000 palavras você já consegue ter uma conversação. Com então, certeza. Eu acho que a exposição à língua é o mais importante para você conseguir aprender. A gente fala muito aqui sobre luto migratório. Como foi para você passar esse processo? Foi muito difícil. Assim, nos 2 primeiros... Dizem que os 2 primeiros anos são os piores, mas eu passei uns 5 anos difíceis. Foi bem difícil mesmo, assim. Eu sei, é bem difícil. De choque mesmo. Porque quando você mora no Brasil, falando a sua língua, você tem todos os seus amigos ali, você quer sair, você sabe para quem você vai ligar. Sim. Além daqui ser um frio que é muito 6 difícil. meses de frio? Exatamente. Ainda você não tinha com quem conversar, porque você pode falar com as pessoas pelo telefone, mas não é a mesma coisa. Não tem um abraço, não tem o toque, não tem aí a minha família inteira ficou morando no Brasil. Eu vim para cá sozinha. E aí era só o meu marido, né? Eu também. Então, era muito difícil para mim. Eu falei assim, gente, eu tenho que aprender inglês de alguma forma para eu poder me comunicar com essas pessoas. Eu achava até que eu fosse conseguir encontrar amigos americanos. O que hoje eu já descobri que é difícil, tá? Não é impossível, mas não é... E o que você acha disso? De culturalmente falando, assim, eu acho que eles têm a maneira deles de viver, que não é uma coisa tão conectada como a gente, mas a gente também... Quando você está vivendo num outro país, você tem que aprender e entender que... respeitar que aquilo é o jeito deles. Mas, para mim, no começo, era muito chocante. É difícil. Então, eu falei assim, ok, vou aprender inglês. Aí, o que eu fiz para aprender inglês? Eu me infiltrei, né? Eu falo assim, dentro da escola das minhas filhas. Eu me ofereci para ser voluntária lá. Eu não falava nada em inglês. E foi lá que eu aprendi. Então, quando eu entrei dentro da escola das minhas filhas, eu passei lá dentro 7 anos. Fazendo voluntariado. Caramba. E eu era presidente da Associação dos Pais e Mestres. Eu ia te perguntar como começou essa sua fase aí de voluntariado. Eu sou voluntária desde da vida. O voluntariado, ele tá na pessoa, sabe? Então, assim, sei. eu sempre fui voluntária. Começou no Brasil. Eu trabalhava para um projeto social lá, que foi bem importante, assim, na minha vida como professora, que chamava Jovem Cidadão. Eu era praticamente da idade dos alunos do projeto, mas era um projeto social. Então, assim, quando eu tinha 17 para 18 anos, foi o projeto que eu trabalhei, que eu comecei como voluntária. E esse projeto, eu fazia tanto trabalho social para a minha cidade, né, que é a cidade Aguaí, e depois disso eu fiquei fascinada pelo voluntariado. Eu gosto muito. Então, a gente se realiza, né? Quando está servindo. Sim. Então, dentro da escola das minhas filhas, era o que eu fazia. Porque o que eu tinha que fazer ali? Uma festa de aniversário por mês, eu brinco isso. Porque você tem que organizar a festa da Páscoa, a festa do Halloween, a festa disso, a festa daquilo. Então, eu passei praticamente 7 anos da minha vida dentro daquela escola, fazendo todas as festas que existiam dentro daquela escola. Aí eu fui presidente, aí eu era secretária, eu era tudo. E virou a prefeita da escola. A prefeita da escola, exatamente. E depois, hoje em dia, eu continuo sendo voluntária da escola, mas elas não são mais tão pequenas, né? Então, agora eu faço voluntariado dentro da banda, que a minha filha toca, ou dentro do coral, que a outra canta. Então, eu estou sempre envolvida nos projetos da escola, e isso me ajudou muito no inglês. Então, eu gosto de falar isso para as pessoas, que às vezes elas não sabem como... Existem 1000 maneiras, Existem 1000 maneiras para você se inserir dentro daquela comunidade de alguma forma. Na igreja ou na escola. E às vezes as pessoas são muito tímidas, têm vergonha, mas eu penso que essa forma de você ir onde ninguém te conhece também te ajuda. Também te ajuda. Porque normalmente você fica mais tímida ainda quando você tem ou alguém que você conhece, ou um brasileiro que você fala, fala melhor do que eu, aí vem a comparação, aí vem as coisas, aí você acaba ficando mais tímida para falar. Exatamente. Né? Mas
em relação ao que você acabou de falar, eu gostaria muito também de adicionar aqui. Por que as pessoas, às vezes, ficam com esse medo? Exatamente porque tem o coleguinha que chegou ontem, que já se sente melhor do que a que chegou... Que não faz questão nenhuma a que vai chegar hoje cedo, a que chegou ontem já... Ah, mas eu já tô aqui um dia mais que você. Ou eu já tenho o documento tal. Sou cidadã. Exatamente. Então, assim, essa comparação que as mulheres e os homens fazem, né? O imigrante em geral. Ah, mas eu sou expatriada e você não é. Então, gente, vamos parar, sabe? Porque ninguém é melhor que ninguém. Na minha cabeça, todo mundo está aqui no uma mesmo jornada, bar. E cada um tem a sua jornada. Exatamente. Não tá aqui, cada um tem uma jornada diferente. Mas é por esse motivo que, muitas vezes, o brasileiro não consegue falar inglês. Porque ele fica com vergonha. Eu quero falar nesse assunto agora. Você trabalhou no consulado também, né? Na verdade, eu entrei no consulado com o meu projeto, né? Porque, assim, eu sou muito de... O não eu já tenho. Então, eu começo a mandar mensagem para quem eu achar que vai poder me ajudar. E eu mandei o meu projeto do português como língua de herança para o consulado. E, na época, eles me mandaram para essa ONG, que fica em Newark. Sim. Para trabalhar lá. Então, eu trabalhei nessa ONG com as crianças por 2 anos e meio, ensinando português. Entendi. Mais ou menos. E hoje, esse trabalho que você faz, que você ajuda mulheres, de como realmente, qual é o valor do empreendedorismo, porque muita gente pensa que empreender é só abrir um negócio, fazer negócio, dar dinheiro no negócio. Eu falo muito que o que está por trás do teu desejo de empreender? É só ganhar dinheiro? O que é o empreender? Você vai fazer o quê com o teu business? Você vai ajudar causas sociais, vai estar ajudando outras famílias, não só gerando emprego também, né? Tem muitas coisas que eu falo que tem o empreendedorismo empresarial e o social. E o que você faz eu acho muito lindo. Como realmente a gente está ajudando essas mulheres a empreender? É só consumir umas das outras? É mostrar o valor real das coisas? Como que é? Fala para nós, porque eu sei que você fala muito bem sobre isso. Então, às vezes as pessoas têm dúvidas de como que você consegue ajudar uma mulher empreendedora, né? Eu vou falar aqui só de mulheres, porque é o movimento. É o movimento, né? Eu estou no salto alto, gente. Eu tenho que falar das Exatamente. mulheres. Enfim, às vezes... Sua amiga está vendendo... Eu vou falar uma coisa bem simples aqui. A sua amiga está vendendo coxinha. Mas você não come coxinha, porque você não come fritura. Então, como você vai ajudar essa mulher? Você vai divulgar o trabalho dela através das redes sociais ou no boca a boca? Ou... Exato. Eu não como coxinha, mas eu vou fazer um evento que tem gente que come a coxinha. Exatamente. Então, eu vou colocar a coxinha ali para vender. Então, eu vou chamá-la para algum evento que eu vou participar. Possa trazer ela para o palco. Exatamente. Então, assim, essas conexões entre as mulheres, elas têm que existir de uma maneira mais acolhedora, sabe? Genuína, né? Genuína, e que eu acho que falta um pouco, sabe? Eu faço muito isso, sabe? E eu vejo muitas coisas que quem me conhece sabe. As pessoas falam assim, eu tô aqui para ajudar mulheres. Eu tô aqui para impulsionar o business de outras mulheres. Eu sei que muita gente faz coisas só para aparecer. Entendeu? Eu vejo muita gente falando que está ajudando imigrante, mas só coloca realmente o imigrante para aparecer se tiver alguém com muita mídia. Entendeu? Pegar alguém aqui que não tem mídia e colocar ali na frente, dificilmente acontece. Isso acontece o tempo todo, infelizmente. Então, assim, outro dia eu estava num evento do Dia Internacional das Mulheres e era um auditório grande, tinha mais ou menos 200 mulheres lá dentro. Então, tinha a que vendia cocada, a que fazia bolsa de crochê. E eu olhei ao redor, assim, e eu vi aquelas mulheres sentadas nas mesas delas sozinha. E eu falei, gente, que triste, né? Levanta, vai até ali, pega o cartão dela e pergunta o que ela faz, como que eu posso te ajudar. É assim que as mulheres têm que se unir, sabe? Eu fui no evento que você estava, e vou falar por mim. Eu sou uma pessoa que eu chego num lugar, o meu dever é cumprimentar quem está ali antes de mim. Então, se tem outras pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, eu vou em mesa, me apresento, cumprimento, eu abraço. E eu acho que eu fui a única que fiz isso. Porque ninguém veio até mim. Eu fui até as pessoas. E aí eu penso, caramba, depois as pessoas se perguntam, por que ela e não eu? Por que isso e não sei o quê? A diferença está em quanto você está disposta a se doar ou fazer. Não é nem pelo outro, não, é por você mesmo. Exatamente. A sua gentileza.
E nem todo mundo, as pessoas estão tão assim, imediatistas, olhando pro próprio umbigo, que elas esquecem. E daí ela vai sentar ali na mesinha dela e vai achar que né? Ai, ninguém veio também. Então, exato. Então, por que a outra tá todo mundo lá na mesa da outra? Por que será? Então, tá aí a resposta. Eu falo, você é responsável pelos seus resultados. Não adianta ficar falando. Eu também quero adicionar isso, né? Porque pode ser que a sua amiga vai te ajudar, mas você não se ajude. Então, não é? Aí não tem como. Tá difícil. Aí fica um pouco difícil. Então, o que acontece... Mas, às vezes, a pessoa fica tentando, e ela não consegue chegar em lugar nenhum. E acaba se frustrando e desistindo daquele sonho, ou do dinheiro até que ela investiu para fazer aquele negócio acontecer, que eu já vi muito aqui. Então tem que fazer valer a pena, gente. Não adianta. E outra coisa, você tem que colocar a mão no negócio. Sabe? Tem. Você tem que ir lá, tem que ter tua essência, não adianta. A não ser que você já tá num patamar lá em cima, que você tem toda uma equipe que faz, você só chega lá no palco e aparece e vaza. Sim. O meu esposo, ele tem uma empresa de construção. E aí, eu faço tudo lá. Assim, hoje em dia já não faço tanto, porque chega um momento que você cansa também. Você fala, ai, nossa, agora eu vou fazer isso pela minha vida inteira. Porque construção não é uma coisa que eu sonhei para mim, né? Então, você tem que fazer aquilo que você gosta também, para você conseguir alcançar o sucesso. Tem que teu coração tem que vibrar, Seu né? coração tem que vibrar. Então, assim, se precisasse fazer um buraco de 3 pés de profundidade no chão, eu ia tentar. Sabe? Eu não ia conseguir, tá? Mas não ia fazer com a excelência dele, não, amiga. Não. Não, mas se precisasse, eu iria. Exato. Né? Dirigir um caminhão, qualquer coisa. É aquela coisa, a vida, você vai se inventando. Eu falei que a minha vida inteira eu fui obrigada a me reinventar e me desenvolver nas coisas. Eu tive que aprender muito nova a sobreviver. Então, você vai aprendendo coisa. Mas é lógico, tem aquilo que o seu coração vibra, que você faz, você faz sem ver. Aquilo que você ama fazer. Então, se eu tiver que te fazer 1000 perguntas aqui, isso aqui vai fluir, porque é uma coisa que eu amo fazer. Sabe? Eu faço de graça? Faço. Então, sabe, Ikigai? Eu acho que tem que ser esse caminho. Faça o que você faz. Você fazia de graça, fazendo o que você ama. Isso contribui positivamente com o mundo? Contribui. Então, esse é teu caminho. Então, é isso. O que você pode monetizar? Pode. Perfeito. O que você faz de graça, com amor, você pode monetizar? Sim. Aí é isso que eu vou fazer pra vida, sabe? Porque às vezes as pessoas também não sabem, ficam aí, deixa eu fazer um teste vocacional. E a resposta já tá ali, sabe? Exatamente. É igual ser professora, que é um trabalho, eu tenho que falar aqui, é um trabalho muito desvalorizado. É triste até. Porque as pessoas não valorizam o tempo da professora. E você acha que é todo lugar do mundo? Todo lugar do mundo. Eu vejo porque eu tô dentro das escolas aqui. Entendo. Então, eu sei. E também porque eu sou professora. Às vezes, a pessoa... muitas pessoas entram em contato comigo, perguntam o meu valor, e eu entendo, assim, não é todo mundo que pode pagar. Sim. Eu entendo total. Mas, às vezes, eu vejo que a pessoa, assim, marca com você e não aparece. Você acha? Eu apareço. Não, tá tudo bem, porque eu vou te xingar se você não aparecer. Mas você tá entendendo? É como se, assim, ela só é uma professora online, sabe? Você não acha que falta, talvez, porque, amiga, dou tanto valor à informação, você não acha que talvez falta trazer um pouco mais? Eu acho que hoje as pessoas estão dando mais valor, porque a gente tem tanto acesso a conteúdos para você aprender, para você se desenvolver. Eu acho que tem que ser muito valorizado isso. E tem muita gente que vai ali e faz um cursinho e sai cobrando fortunas para te ensinar uma coisinha que você vai ali e aprende no chat. O chat ultimamente tem ajudado bastante. Menina, tá desleal, né, com você. Então, vai você ali que estuda 4 anos, entendeu? Tipo, eu lembro que para me formar em estética eu tive que fazer 2 anos de Senai, depois estudei 3 anos. Tem coisa que eu não lembro mais, que eu não vou mentir, né? Tem coisa que eu não lembro mais, que eu teria que fazer uma reciclagem, uma pós aí. Mas aí tem curso que você vai ali, faz um fim de semana. Mas eu posso te falar, não gosto também de desvalorizar o trabalho de ninguém. Não, tem gente que tem... Não, sim. Às vezes as pessoas falam, mas ele só é coach. Mas ele tem o dom da palavra. Ah, tá. Então, não, assim, mas aí é outra coisa. Quando você tem o dom da palavra... Mas para ser coach, eles têm a formação deles de coach. Isso. Não tem? Não, mas eu tô dizendo que às vezes as pessoas desvalorizam também esse trabalho, né? Mas aí você vai numa palestra deles... E aí ele fala, uau, né? Você sai de lá... Mas eu acho que eles são muito honestos. Porque, assim, é diferente... Eu faço psicanálise há 4 anos. Entendeu? Imagina... Eu faço terapia a vida inteira. Entendeu? Então, mas na época eu não tinha... Há 4 anos.
Não é uma coisa barata, não. E aí você vem também hoje um coach que te vende uma coisa que eu já paguei fortuna num treinamento aí, que às vezes você fala, poxa vida, será? Não tô acreditando que eu paguei nisso não, gente, não é possível. Então assim, tem profissionais e tem profissionais. Cabe a você entender o que você quer, porque como que eu vou tratar algo que eu tô 45 anos aqui em 10 sessões? Desculpa. Não tem como. E eu acho que você tem que ser sincero com a pessoa. Porque depende muito mais de nós do que de um coach. Você concorda? Mas é qualquer coisa, qualquer né? Coisa na qualquer vida. coisa na vida. Inclusive aprender a língua. Exato. Depende muito mais da pessoa do que do professor que está ali. Eu já peguei coaches maravilhosos que me fizeram assim. Mas eu tenho um psicanalista maravilhoso por trás também. E tem outra psicóloga. Assim, não dá conta da cabeça aqui, não. Exatamente isso. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, você pode vir aqui e fazer 5 aulas por semana. Mas se você não sair da aula, e se você não estudar o que você aprendeu, e se você não praticar, você não vai conseguir aprender. Eu já contratei coaches de sessões, várias sessões, que em uma sessão eu já tive minha vida assim. Você entendeu? Que é aquilo que você falou. Tem gente que você acerta. Ou também que você estava aberta àquilo. A mudança. A mudança. Tem isso. Que às vezes não é só o que a pessoa está falando para você, é o que você está disposta a fazer com a sua vida. E a pessoa está ali 100% à entrega e a viver a mudança. Tem que estar disposta a viver a mudança. Tem que estar disposta a viver a mudança. Eu estaria dando um tiro no meu pé, se eu for falar disso. Porque o que eu faço no salto alto? A gente faz isso. Nós somos a nossa própria mudança. Exatamente. Então, acho que acontece isso o tempo todo na nossa vida, sabe? Um dia você não está disposto, mas no outro dia você está disposto a... ok, eu não falei inglês até ontem. Tem muita gente que mora aqui a vida toda e é muito frustrante. Sim. E eu tô falando isso em relação às 2 línguas, porque eu já vi crianças indo para o Brasil que não falam português e aí não querem ficar lá e entram em pânico. Porque imagina, você ali na casa da sua família toda, com seus 10 primos, sua avó, sua tia, todo mundo brasileiro fala muito alto, é uma coisa muito feliz, e você não conseguir entender absolutamente nada do que aquelas pessoas estão falando, você vai querer fugir, né? Que é o mesmo que acontece com a gente aqui. Com certeza. E tem mães que não quer mesmo, né? Não quero que meu filho fale português, não sei o quê. Gente, não entendo. Não querem. Não entendo. Mas aí depende do que ela já... Da bagagem que ela trouxe, o que aconteceu na vida dela. Eu até entendo, sabe? Tem coisas que são psicológicas. Mas aí, a falar pra mim que não acha que é importante, aí eu já falo, opa, como assim, né? É importante. Então, eu acho que esse negócio do luto, que a gente começou a nossa conversa, de não perder a sua conexão com a sua língua, também vibrava em mim e falava bem alto dentro do meu coração, assim, tipo, nossa, vai ser triste para essa criança, né? Quando ela chegar lá, um dia, se ela for, e não conseguir se comunicar com ninguém. Eu tenho alunos que vêm e falam, eu gostei de lá, mas eu queria entender o que eles estavam falando. Então, assim, vários alunos. É triste, né? É triste. Eu acho que o importante é você saber transitar nisso e se permitir viver. Já que ele tem uma parte brasileira, uma parte americana, se permitir, respeitar, viver, transitar nos 2 mundos aí, Exatamente. Né? Transitar nos 2 mundos. É essa a palavra. E a gente aqui, transitando nos 2 mundos, porque não tem problema nenhum você viver perto da sua comunidade. Não tem. Eu aprendi isso depois de muito tempo, sabe? Porque eu escutei. Não convive com brasileiros. Brasileiro é tudo... é tudo sangue ruim. Aí eu falo, gente, não dá para você pegar todo mundo e colocar todo mundo... numa caixinha igual, não dá. Numa caixinha igual. Porque... Eu acho que existe cultural as coisas. Do jeito que tem gente ruim no Brasil, tem gente ruim na América, tem gente ruim em tudo quanto é lugar. Exatamente. Então, não dá para você... ter esse pensamento de achar que é brasileiro, vai querer passar a perna em você, sabe? Mas sabe uma coisa que você falou que eu achei interessante? Você falou que, assim, geralmente os brasileiros vêm pra cá, e aí, por essa coisa de não falar o idioma, aí ele fica na comunidade brasileira, aí ele fica naquela, refém daquela situação de profissão, do subemprego ali. E aí eles começam a ficar refém da mente, que eles só podem chegar até ali, que eu não quero ficar citando os nomes das coisas. E aí eles começam a viver realmente aquela prisão emocional. Eu só posso chegar até aqui. Aí eles começam a achar que o outro também não pode. Então, quando chega imigrante novo, fala, olha, desiste desse sonho aí. Isso aí não é para você. Aqui só é até aqui. E vira uma corrente tão negativa de crenças que te limitam de chegar.
sabe? E parece que quando alguém vem um brasileiro que rompe essa bolha, eles ficam revoltados. Ele tá errado. Ele tá errado. Exatamente. Ah, mas aquele fulano foi porque teve ajuda de não sei o quê. Fulano foi. Cara, foi porque pensou diferente dos demais. Olha, eu já vi muitas mulheres que chegaram aqui e trabalham em certas profissões falarem para outra que chegou depois querendo, como que eu faço a transcrição do meu diploma, por exemplo? E esquece, você não vai conseguir. Eu ouvi isso. Muita gente. Eu ouvi então, do assim, porque você não conseguiu, isso não quer dizer que a outra não vai conseguir. Porque você não tentou, isso não quer dizer que a Tem outra caminhos. pessoa não possa tentar. Tem caminhos. Você vai querer seguir esse caminho aqui, é demorado, é problemático, mas existe uma chance. Você vai ter que estudar, ou talvez vai ter que fazer inglês, ou talvez tenha esse outro caminho aqui. Tenta, por que não? E tem gente que vai estar disposto a isso, a fazer a coisa diferente. Lembra que a gente falou? Até que ponto você está disposta a pagar o preço para conseguir aquilo que você quer? Tudo na vida é esforço, meu bem. Exato. Seus resultados só dependem do seu esforço. Então é isso. Eu acho que a gente tem que parar com essa ideia de achar que porque não deu certo para mim, não vai dar certo para o outro. E lembra que eu te falei, antes da gente começar o programa, eu falei assim, esses dias falaram para mim assim, vocês ficam romantizando. Eu já falei isso ou só falei antes nos bastidores? Eu acho que foi nos bastidores. Vocês ficam romantizando que morar na América é tudo um mar de rosas, que é tudo... Eu falei, não, pelo contrário. Eu deixo bem clara a realidade, não é um mar de rosas. Eu não tive o sonho americano, não. Mas é lógico, as oportunidades que eu não tive... Eu tive muitas oportunidades que eu busquei no meu país. Mas aqui, quando você chega nesse país, você vê que você tem sangue nos olhos de vencer, e o brasileiro faz muito bem feito, Sim. quando ele se dispõe a fazer, seja lá o que for... Ele faz, sim, coisas muito melhores do que o americano, sabe? Então, ele tem uma chance maior de se destacar. Não, é 100% em tudo? Não, não é. Não é. Mas no que ele se dispõe a fazer, ele vai fazer. E aí, sim, ele tem chance de crescer, de ajudar a família. E assim vai. E a verdade é essa. É nesse sentido que eu quero dizer. Sim. Vai passar perrengue? Vai. Tem gente que não vai passar perrengue? Não vai. Entendeu? E daí? Qual que é o problema? Sorte é dela, Sorte né? é da Que pessoa. bom. Tem gente que vai passar maior dificuldade na vida? Vai. Não quer dizer que a pessoa não passou lá atrás. Exatamente. Agora, tem que chegar aqui, tem que estar com sangue no meio da canela para poder fazer a vida valer a pena? Não, gente, pelo amor de Deus, né? E às vezes a própria pessoa que passou por situações difíceis, ela quer que o outro passe também. Exatamente. Sabe? E isso é triste. É triste. Porque você fala, eu não vou ajudar. Imagina. Entendeu? Ela que vai correr atrás. Eu tive que me lascar toda para chegar exatamente. até aqui. Vou dar as coisas de graça? Não. Então, assim, esse tipo de comportamento que a gente tem que deixar de lado e olhar com mais empatia Exatamente. pro lado. Mas vou deixar um adendo aqui, tá bom? Vai. Também não vamos ser boba, porque a gente aprende na vida a se dar valor. Uhum. Teve muita gente que parou de me seguir no Instagram há muito tempo atrás, quando eu passei uma fase bem difícil da minha vida. E hoje eu recebo muitas mensagens de pessoas falando: eu sempre soube que você foi muito grande, você sempre teve um coração nobre, você sempre foi uma menina guerreira e batalhadora. E voltaram a me seguir novamente e hoje me pedem ajuda. Eu nunca vou virar as costas para ninguém. Mas eu sei quem são as pessoas que me abraçou lá atrás, eu sei quem me viraram as costas. Mas é a importância de saber dizer não, né? Não, e também assim, de se valorizar. De se valorizar. Eu nunca vou torcer pra alguém se ferrar na vida. Uhum. Mas tem gente que eu não quero mais perto de mim. E eu não tô bem. errada com isso. É a minha escolha. Tá tudo bem. É sobre você ter conexões valiosas na sua vida. Exatamente. Porque a conexão é tudo, sabe? Às vezes as pessoas vão para uma reunião de negócios que você faz o quê? Que tem a hora ali especial que chama network, né? Que é o momento que você se conecta com quem está ali. E o que você tem que fazer? Se conectar com quem está ali. Você se apresenta, fala um pouco do seu business. Eu sei que é difícil, porque às vezes falta um pouco de coragem para você fazer esse tipo de coisa, mas o network serve para esse momento, né? Que é o momento que você vai... Sim, trocar informações sobre gerar o seu oportunidades. Business. Exato. Então, se você vai num evento para fazer network e sai dali sem conhecer pelo menos uma pessoa... Seu tempo foi perdido. Seu tempo foi perdido. Eu falo isso. Se você tá ali só para comer o coquetel e tomar a champanhe que estava servido, então você realmente está perdendo seu tempo. E muitas vezes eu falo, conexão de valor, não é que você vai chegar no lugar e vai sair de lá com 1000 cartões no bolso. Não. Você pode até sair com 1000 cartões, mas se você sai com uma pessoa ali que te gera uma conexão de algo bom no futuro, já valeu a pena. Eu sempre tenho uma pessoa em mente nos eventos. Tá aqui. Eu conheci ela num evento. Eu cheguei no evento, eu não ia naquele evento, porque eu tava cansada, era um domingo e tal. Daí eu falei,
Ah, acho que eu vou. E quando eu cheguei, eu era a pessoa que falava do tempo. E você tinha 1 minuto para falar sobre o seu livro. E você... Ela foi tão impactante que ela falou ali naquele 1 minuto que eu falei, pronto, me comprou, já quero ser amiga dela. E geralmente eu sou assim na vida, sabe? Bom, Às obrigada. vezes eu me engano, tá? Eu usei menos do tempo, viu? Eu Usou usei mesmo. menos do tempo. Acho que foram 55 segundos do que ela tinha. Mas, às vezes a gente se engana, tá? Sim, eu sei bem. Né? Mas aqui não vamos, a gente vai se enganar, não. Geralmente, a gente não pode apostar 100% das fichas naquela pessoa. Porque a gente tem a chance de se decepcionar também. Sim, é normal. A gente também deve decepcionar as pessoas. Com certeza. Eu já decepcionei também, várias. Um monte. Que a pessoa, assim, eu tenho... E às vezes a gente até fala, poxa, é verdade. A gente às vezes não se vê também como a gente é. É assim que a gente vai se consertando na vida. Pra gente estar melhor hoje em dia, porque a gente já fez cagada pra cacete. Sim, entendeu? Continuo nessa aí da cagada. 44 anos e aprendendo Mas é todos os sobre dias. isso, não é? Exatamente. Gente, é sobre isso. Para dar grandes saltos na vida, com certeza a gente precisa estar sustentando e melhorando a cada dia. Obrigado pelo seu bate-papo, que foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Vivi, eu te desejo sucesso e que você realmente me ajude com esse inglês, que eu vou estar fluente esse ano. Yes, I will, dear. E se você precisa falar inglês, meu amor, se tá aqui na América, você precisa, tá bom? Eu vou deixar o Instagram dela aqui, entra lá, que essa mulher é incrível. Obrigada e até o próximo salto.